Antes da gente continuar, a gente tá falando tanto de didática, roteiro, tudo isso. Fala pra gente, pra quem tá escutando a gente, 3 dicas assim que são cruciais assim para quem vai começar, está pensando em fazer um curso, ou qualquer umas 3 dicas assim. Puta, só 3, meu. Vamos começar com 3, queria dar 5, tudo bem? 3 pra uma treinadora, né? 3 dicas. Roteiro. Então, antes do roteiro, tem uma coisa que é a solução. Né? O que você vai ensinar? Porque você conhece muita coisa, mas quem vai comprar não quer tudo. Ele não quer ter o cérebro inteiro. Ele quer só uma parte. Isso é um erro que eu vejo nos meus alunos. Eles fazem, eu juro, às vezes um MBA. E eu falo... E aí a pessoa quer colocar tudo que ela sabe. E aí ela vai colocando uns... Por exemplo, eu tô ensinando finanças, mas eu sei yoga. Então eu vou fazer um módulo bônus de yoga. Eu falo, para. E a pessoa não quer bônus, tá, gente? Essa é a segunda dica, então. Vou pular. A primeira dica é você escolher o que você vai ensinar. Qual é a linha? A segunda dica é as pessoas não querem tantos bônus assim. Não, elas não querem 10 mil bônus, gente. Elas não querem. O que eu falo assim, cara, bônus em muitas pessoas agrega valor, porém, tem que ser coerente. Exato. É uma coisa que vai agregar no conteúdo que você está entregando. Exato. Quer fazer isso? Show de bola. Por exemplo, o da teoria prática, ele tem 6 módulos e 6 ou 7 bônus. Culpa dele, porque em outubro ele gravou um módulo, eu prometi para os meus alunos, e até hoje ele não liberou, e aí quem que passa por mentirosa? Eu, né? Então, ele tem 6 módulos normais e 7 bônus. Entendi. Mas todos, por exemplo, um dos bônus, como criar uma página de vendas profissional. Sim. Outro bônus, como registrar a sua marca. Mas você sabe que esse é quase um próximo nível do curso, né? Exato. Mas eu ensino isso para os meus alunos, mas é porque a gente tá falando aqui, é tipo de bônus. Porque assim, eu não quero que os meus alunos falem, peraí, você é louca? Não sou, gente. A gente tá falando daquele exemplo doido, e falando finanças com yoga. Sim. Tem que ter coerência, né? Então, acho que a primeira dica é você escolher o que você vai ensinar. Né? O que você quer compartilhar com o mundo? Qual que é o seu milagre? Né? Lá a gente fala que o teu óbvio é o milagre de alguém. Qual é o óbvio, dentre todos os óbvios que você tem, que você quer ensinar? Acho que essa é a primeira dica. A segunda dica é escopo. As pessoas subestimam muito o poder de um escopo de curso. O que é um escopo? Sabe aquela estrutura... Cada um chama de um nome, né? Lá a gente chama de escopo, que é tema... É tipo a ementa, né? Exato. Eu ia falar isso, mas eu acho que é meio complicado falar ementa, né? Porque ementa é um termo que a gente usa na universidade. Então, é você fazer um resumo do teu curso. Isso é tão importante, porque para você terminar. O maior defeito de quem começa é criar um curso que não tem fim. Aí vira uma assinatura porque ela não conseguiu dar um fim. E não porque ela queria criar uma assinatura, sabe? Então eu percebo bastante isso, que é a finalidade. Então, se você define bem a finalidade, você vai definir bem o escopo. Por quê? O escopo parte da finalidade. É por isso que eu proíbo meus alunos de lançarem sem o curso estar 100% gravado. 100% gravado. Isso é uma boa tática. E o terceiro ponto é definir muito bem o cliente perfeito. Quem é o aluno perfeito? Exatamente. Lá a gente fala muito do aluno perfeito. Quem é o teu aluno perfeito? Aquele aluno que ele vai aprender do 1 aos 10 e ele vai sair dali com valor agregado. Desenha, porque toda dúvida que você tiver, coloco esse exemplo ou não, uso esse símbolo ou não, crio um teste para cá ou não, meu aluno precisa? Porque a gente troca de alunos. Também, né? E a gente vai... E isso é um defeito, tá? Que eu vejo bastante no pessoal que cria metodologia, que é ir mudando de aluno de acordo com a própria evolução. Eu sempre falo, você não é o teu aluno. E eles vão criando curso para eles. Eu já cometi esse erro também. É normal, faz parte do jogo. Então, quando você tem esses 3 pilares... Então, a finalidade, qual que é a transformação, o escopo, a estrutura, a ementa, né, se você já tiver mais conhecimento desse processo, e o aluno perfeito, a chance de você fazer uma metodologia mais estruturada é muito grande. Total. Mas é engraçado porque eu bato muito na tecla da persona. E o pessoal tem dificuldade do teu lado? De desenhar?
É engraçado. Tipo, Dá uma dica agora. Vou É um entrar dos no maiores papel. gargalos. Eu vou entrar no papel de entrevistadora. Dá uma dica agora, que as minhas alunas vão assistir o podcast também, então dá uma Tira dica um pra corte. elas. Me conta aí, Ju. 3 dicas de como desenhar Você a persona. percebeu que a pessoa tá me entrevistando. Não, mas Ela tá assim, fazendo um teste pra ver se ela vai sair bem no podcast É, dela. se eu topo, né? Esse tranco do podcast. vamos lá. Bom, eu primeiro que tem uma aula, né, que explica muito a diferença entre público-alvo e persona. Uhum. E eu criei uma estrutura para a pessoa ir preenchendo. Então, qual é o nome? Estado civil. Tipo, sabe quando você preenche uma ficha cadastral porque você vai em algum lugar? Uhum. Eu preenchi uma ficha cadastral da persona. E aí, ela tem que desenhar. Uhum. E isso tem ajudado muito. Então, assim, todas as quartas, a gente faz análise de produto lá no da teoria prática. E aí, quando as pessoas apresentam e elas mostram a persona, eu fico tão orgulhosa. Porque tem umas personas que elas têm até a música preferida. É uma coisa, assim, genial. Então, e também é bater muito na tecla da necessidade e explicar. Persona você não descobre, persona você escolhe. Eu falo muito isso pra elas. Como que eu vou descobrir qual é o amor da minha vida? Cara, desculpa. Eu escolhi ele. Entendeu? Ele balançando a perna, ele não, Às vezes acontece. ele faz Às negócio vezes da dá errado, né? barba, entendeu? É que a gente escolhe vendo só uma parte, né? Só que tem outra coisa que eu sempre falo. Persona não é casamento. Uhum. Você não casa com a sua persona diferente deste cidadão que não tem como devolver. Sim. Persona você pode trocar. Sim. Porque uma coisa que eu sentia muito dos meus alunos é que eles ficavam muito amarrados. Tipo, eles passavam muito tempo tentando desenhar a persona. E eu falavam assim, cara, desenha qualquer persona. Uhum. Eu não quero que você desenhe a persona ideal. E não é que eu tô falando que tem que fazer de qualquer jeito. Mas faz qualquer coisa. Depois você muda. Porque se você não aprender a fazer, você não vai evoluir. Você vai ficar num looping infinito lá da persona. Uhum. Então, essa é uma coisa bem legal. Tipo assim, cara, a primeira coisa que vier à sua cabeça, responde. Depois a gente vai mudar. Mas a primeira coisa que vier à sua cabeça... Só pra destravar, né? Exato. Inclusive, só mais um brinde. Eu, no começo, nas primeiras turmas, eu tinha muitos alunos que não tinham... Na verdade, até hoje eu tenho, que não tem nenhum nicho, que não tem noção do que elas querem fazer da vida e tal. E eu sempre fiz essa proposta. Cria um produto fictício. Uhum. Eu nunca vou me esquecer da primeira turma, eu tive uma aluna que criou um produto que ensinava a jogar RPG. É um negócio muito louco. E, tipo assim, ficou tão genial o negócio que ela falou, cara, eu vou tentar botar isso em prática. Mas porque eu falei, porque você tem que aprender o processo. Depois que você aprender o processo, você replica no nicho que você quiser. Uhum. Senão a pessoa fica presa tentando escolher o nicho, tentando escolher a persona, e ela não faz. E uma complementando até para quem tá querendo desenhar o próprio método para ensinar sobre o que você sabe, sobre o seu know-how, uma dica que eu dou muito lá é a sua persona provavelmente é você no começo. É você do passado. Então, descreve você no começo. Vamos começar daí que já vai ajudar muito. E aí, isso dá uma destravada muito, muito boa, assim, para eles. Porque se você está trazendo uma solução, é porque é uma solução que você viveu. E se você viveu, é porque você lá atrás era ela. Né? Porque a tendência, pelo menos que as minhas alunas têm, é de fazer para elas agora. Por exemplo, elas chegam lá, aí elas falam, eu quero fazer uma metodologia de mentoria para empreendedores. Falei, tá bom, mas você já é uma empreendedora bem-sucedida? Aí, não, eu sou CLT. Falei, então, o que você vai mentorar empreendedor? Você tá louca? Não vai mentorar empreendedor. Vamos olhar pro seu know-how. Aí o know-how dela, sei lá, é RH ou é logística. Eu falei, minha filha, vamos fazer o teu método de logística para pequenos negócios. Aí, beleza. Entendeu? Aí ela dá um tilt assim, mas aí depois vai.